Estamos retornando com o programa Cidade Aberta, TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, Cidade Aberta, diariamente, no ar, com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. São nossos convidados aqui na bancada hoje, a presença do coordenador da CDL Jovem Farroupilha, o Samuel Poli, e também da vice-coordenadora do Núcleo de Jovens Empresários da SIX Farroupilha, a Rochelle Verona. Estamos divulgando o debate entre os candidatos a prefeito de Farroupilha nas eleições 2016, na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, no auditório do SESF. Então, frente a frente, Bolivar Pascoal, Clayton Gonçalves e Bolivar Pascoal. Rochelle, já é possível também, vocês ainda estão estruturando, amarrando, porque os associados estão encaminhando os temas para o debate aberto, mas se pode já divulgar que serão quantos? 4 blocos? É isso? Não, serão 4 blocos, tá? 3 com perguntas e o 4 com considerações finais, onde o candidato ele vai ter direito à resposta, vai ter a réplica e a tréplica. Já o tempo definido? Temos o tempo definido, né, Samuel? Sim. Eu não sei se eu tenho aqui certinho, mas são 3 minutos a princípio de resposta, né? E depois mais 1 minuto de réplica e mais 1 minuto de tréplica. De tréplica, isso. Nesse sentido. A gente está reformulando, mas a princípio seria isso. Certo. Vocês amarraram esse debate também juntamente com a Justiça Eleitoral, com as entidades. Como vocês formataram essa parte legal, Samuel? A questão do debate, por ser as entidades jovens que estão realizando em comum acordo com as coordenações, por ser um debate simples, não vai ter não é uma coisa assim tão fundamentada, assim, tem que ser presa, tal, vai ter um regramento, sim, mas a gente quis fazer o mais prático possível, porque a ideia inicial seria o quê? Quase um bate-papo, mas um bate-papo que a pouco fica um pouco monólogo. Então, um debate é melhor para que as ideias... Uma pergunta mais direta, né? Uma pergunta mais direta, instiga uma resposta, sob pressão, porque quer queira ou quer não... Tem uma plateia à frente. Tem uma plateia, e o cargo que eles vão ocupar, é um cargo extremamente que exige uma responsabilidade extrema. Eles dependem de decisões dele, vai depender do futuro da nossa cidade. Então, o formato em si do debate é o tradicional que nós já realizamos nas outras ocasiões. Acreditamos que, por eles já terem experiência em outros debates, eles também vão estar super à vontade para debater, trocar ideias. E o que a gente pede é que sejam de alto nível, que não seja de acusações. Construtivo. Quando fica um jogo de acusações, ninguém ganha. Com certeza. Bom, vocês ainda também estão coletando as informações que estão chegando, enfim, as sugestões que vêm dos associados ao Núcleo Jovem, também da CDL Jovem, mas me parece que talvez algumas questões já poderão estar presentes aí com certeza, tipo a questão da infraestrutura no centro de Farroupilha, a questão da segurança pública, fomento ao desenvolvimento, ao crescimento. Talvez poderão ser questões, né, Rochelle, que estejam figurando aí. Com certeza, vão ser mais ou menos nessa linha, né? Como empresários, a gente vai tentar focar na situação de segurança das empresas, questão de estrutura no centro da cidade, o que os candidatos vão propor para chamar mais empresas para a nossa cidade, para fomentar a economia da nossa cidade. Então, o foco principal, o que a gente vai tentar priorizar nesse debate, que é um pouco diferente, é questão mesmo para a sociedade empresária, para a classe empresária, de estruturação. A gente não significa menosprezando a população em geral. Não, de forma nenhuma. Um pouco mais focado para essa classe empresarial. Para a classe empresarial, acho que a Farroupilha está estabelecida numa região de uma logística boa entre Porto Alegre e Caxias, numa região bem importante. Então, a gente quer saber o que a gente precisa, qual que é o nosso foco, qual que é o futuro da nossa cidade em questão de estruturação, em questão de agregar valor econômico para a nossa cidade, o que os candidatos têm de proposta para chamar mais empresas para o nosso município, que chamando mais empresas, a economia vai gerar mais, o comércio da nossa cidade vai gerar mais, o turismo. Então, eu acho que é uma reação em cadeia. Então, esse vai ser o nosso foco. Claro, aberto à comunidade, isso a gente quer deixar bem claro, é aberto à comunidade,
até porque essa comunidade trabalha nessas empresas, que essa empresa precisa ter uma economia melhor, gera renda, né, para a nossa cidade. Então, é aberto, com certeza, para todo o público que quiser prestigiar. Tem lá um espaço limitado, então, claro, a gente gostaria que o pessoal ligasse para as entidades, para a SICS e para a CDL, para reservar o seu espaço, para as empresas, para que os empresários verificassem com os seus funcionários a quantidade que gostaria de participar, para que a gente conseguisse estruturar, porque vai ter a militância dos partidos, né? Sim. Mas que a gente gostaria de deixar eles mais atrás, porque o foco mesmo é essa população, é os indecisos, é os empresários, são os funcionários dessas empresas que a gente quer que prestigiem, que vejam, que nem o Poli falou, um debate de alto nível, focado em ideias para o nosso município. Sim. E você, inclusive, até a Rochelle também trabalha, só entrando um pouquinho mais nessa questão da economia e das dificuldades, pois o Poli pode trazer um outro lado também bastante interessante. Quando se fala na questão da geração de empregos, do desenvolvimento da atividade econômica, a Rochelle trabalha num escritório de contabilidade no município. O escritório de contabilidade lida muito com números, é o balancete, enfim, entradas, saídas, toda aquela questão complexa. E a gente sabe, os números é que espelham a realidade das empresas, do comércio, do setor de serviços. Infelizmente, Farroupilha não está, ou felizmente, melhor dizendo, Farroupilha não está na pior situação econômica do estado do Rio Grande do Sul. Nós não estamos na melhor situação também, ou seja, estamos numa situação talvez um pouco intermediária que requer cuidados e precisamos reagir, né? Não, com certeza. Há uma crise econômica e política em todo o Brasil, né? E Farroupilha não escapou muito disso, né? A gente tem várias empresas aí com dificuldades. Eu até, para quem me questiona, como é que estão as empresas, né? Eu sempre digo, tem as que fecham e as que abrem, né? O que eu sinto é que as grandes estão fechando e e isso está gerando com que os funcionários queiram abrir o seu próprio negócio. Então, tem bastante empresários assim de primeira viagem, que eu digo, né? Marinheiros de primeira viagem. Exato, são pessoas que estão querendo abrir o seu negócio por necessidade ou oportunidade, mas eu estou vendo nos últimos tempos que é por necessidade mesmo e não por oportunidade, porque essas empresas fecharam ou porque foram demitidos de grandes empresas onde tinha um poder aquisitivo, um salário alto. Então, eles estão se vendo assim, que tem a necessidade mesmo de abrir seu próprio negócio para manter a renda familiar. Então, claro, são empresas pequenas, então, da mesma forma como fecham, todos os dias empresas abrem. E uma coisa que há um tempo atrás não se ouvia muito falar era em recuperação judicial, né? A palavra está na moda. A palavra está na moda, então a gente vê em Caxias do Sul várias e grandes empresas entrando em recuperação judicial, mas, assim como outras empresas aproveitam a crise veio como uma oportunidade e assim tem o crescimento. Então, espaço tem para ambos. Eu acho que muitos também entraram na onda da palavra crise para dizer que essas empresas estão mal, mas assim, a gente tem os dois lados, as empresas que estão em um crescimento bom, porque a nossa região é uma região boa, promissora, né? É a região que mais tem CNPJ aberto por habitante. Por habitante. Do Brasil, né? Então, a nossa cultura é de empresários, no nosso sangue está o empreendedorismo. Então, isso é bacana. Então, tem os dois lados, tem as empresas que estão fechando, mas a gente vê aos poucos pequenas empresas agora com a questão do microempreendedor individual, né? Que desde 2012, acredito que, se eu não me engano, mais ou menos essa é a lei, né? Então, estão abrindo os artesãos, os pequenos empresários que estavam de uma forma informal, estão abrindo seu CNPJ, estão trabalhando, tem crescimento, a gente esses meses acabam estourando o limite de faturamento e abrem empresas maiores, então tem os dois lados, assim, mas a crise existe, sim, eu acho que é mais uma crise mais política do que econômica, e quando a gente resolver essa crise política, consequentemente, a gente
ajusta ameniza a crise econômica. Exatamente a crise econômica, mas eu acho que nesse sentido pior já passou. Agora as empresas se reestruturarem, muitas empresas aprenderem a fazer o custo do produto. A customização. Exatamente, porque até então não se falava tanto em crise. Quando se falou a palavra crise, opa, vamos parar, o que a gente está fazendo que está legal, o que a gente está fazendo que não está legal, reduzir custos. Então, eu acho que mesmo quem não estava em crise, que não sentiu tanto a crise, acabou reformulando a sua estrutura interna, e isso foi bom para as empresas também. Com certeza. Samuel, aproveitando esse gancho também, se a Rochelle, pela experiência, pela rotina, trabalhando numa empresa, num escritório de contabilidade, recebe um balancete, recebe números, não confecciona um balancete com números não favoráveis, é sinal que no dia a dia da empresa, do comércio, do negócio, o que você colocava anteriormente, tem que ter muito cuidado. Então é importante também esse lado da política, do apoio, do incentivo, do fomento para a atividade econômica. Também a área política é um incentivo, é um viés importante, né? Sem dúvida. A gente estava comentando que a economia como um todo ela está num momento delicado, e nós trabalhamos na construção, diretamente com a construção civil, a gente também sentiu esse baque. A gente veio de anos, assim, com uma bolha, vamos dizer assim, que a gente sabia... Uma ilusão, em outras palavras. Nós tínhamos ciência de que aquilo que estava acontecendo nos últimos 8 anos era algo que não seria contínuo. Haveria um momento que haveria um decréscimo natural, porque era fora da realidade normal do setor. Entretanto, ninguém imaginava que esse decréscimo, essa queda fosse tão brusca. E isso afetou todos. E a construção civil, como ela absorve muita mão de obra, principalmente mão de obra, que eu diria assim, com não tanta qualificação de estudo, ela diretamente depende de grandes financiamentos para construtoras, grandes obras, e com todo esse desenrolar da crise, afetou. E isso, quer queira, quer não, a gente diretamente sofre os reflexos dela. Estamos numa região geograficamente privilegiada, estamos numa região que trabalha, que tem vocação para o empreendedorismo, bem como a Rochelle falou. Então, isso tem nos favorecido em determinado ponto, porque a gente tem uma economia bastante diversificada. Temos a questão da agricultura, serviço, a malha, indústria, comércio, e tudo isso aí nos deixou um pouquinho mais favorável. Porém, isso não quer dizer que não estamos sendo afetados sim por essa crise. E todo dia a gente tem essa preocupação da questão dos custos, porque o custo fixo ele é algo que representa bastante para a saúde financeira de uma empresa. Então, o empresário, o lojista, o industriário, ou quem presta os serviços, ele tem todo dia que praticamente matar um leão por dia. Se não, até mais. Ou até mais, às vezes. E a gente entende que, pela vocação produtiva que temos na nossa região, a gente vai superar isso. Porém, a gente precisa, voltando à questão política. Então, o exemplo de economias, de reduzir gastos, uma máquina enxuta, isso a gente precisa que os nossos entes públicos tenham. Que é o que a gente faz em casa, a partir do dia a dia da empresa. No dia a dia da empresa, e na casa da gente também. Na família. Se tu tens a receita diminuída, tu tens que cortar custos. Daqui a pouco alguma coisa mais supérflua, priorizar o que é prioridade. É meio que assim, redundante, mas é verdade. Mas é a realidade. Então, a gente meio que implora isso dos nossos governantes, porque sempre se fala de apertar os cintos para fazer reformas, só que o exemplo tem que partir também de cima. Não adianta só ficar lá na frente aumentando impostos, crucificando o lojista e o consumidor principalmente. E engordando a estrutura da máquina pública. Exatamente, então tem que haver um pouco de corte na própria carne do poder público. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, já chegando ao final, o nosso segundo bloco do programa Cidade Aberta de hoje. A gente volta em seguida com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Logo, logo nós nos reencontraremos para o último segmento do programa. Fique conosco, você está no nosso canal 14, a nossa TV Cidade.